Olá, muito boa noite aos nossos amigos da Connect TV, espalhados por todo o mundo. Estamos aqui reunidos de novo, eu, meu amigo Renato e meu amigo Silvio, para fazermos mais um X da questão e discutirmos uma porção de temas que aconteceram durante essa semana. A semana foi cheia. Essa semana a gente tem assuntos aqui à disposição, que pode ir do Banco Master, passando por tarifaço, passando por BCIOS, sendo indicado para o Supremo, enfim, o que não falta é assunto. E vamos discutir um pouco, vamos tentar falar um pouco mais rapidamente sobre cada um para a gente poder passar um pouco por todos eles. Como eu disse, estou aqui com meu amigo Renato e com meu amigo Silvio, que eu passo a palavra para eles poderem também cumprimentá-los. Meu amigo Renato. Olá, professor Pilão, aqui de São Paulo, do chique, né, bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, e também o meu amigo Silvio Brownal, lá dos Estados Unidos, né? Então, sou eu aqui, da região mais pobre de São Paulo, mas está gostoso aqui na Vila São Francisco, agora em torno de 23 graus, com sol, viu, professor? E queridos amigos aí de todo mundo, né, que nos assiste agora, estamos aqui a postos, então, para fazer mais um X da questão, e como você falou, professor, muitos assuntos mesmo, e claro, nós vamos falar de dois assuntos aí, e ter que voltar na COP, porque a COP que está discutindo o clima está pegando fogo literalmente, né? Né, Silvio? Sim, com certeza. Mas eu vou te contar uma coisa, viu, Silvio? Vou passar para que você também possa cumprimentar a nossa audiência, mas o Renato disse que está aqui no bairro de pobre. Bairro de Não pobre, é? no Parque dos Príncipes. No Parque dos Príncipes, bairro de pobre, viu, Silvio? É verdade, professor. Eu ia mencionar isso aí. Vila São Francisco, Parque dos Príncipes, do lado do campo de golfe. Ah, eu tô na parte pobre. A parte pobre tô eu. A parte pobre tô eu. É, Eu queria ser eu pobre sei. desse jeito. Estou aqui na minha Milford, maravilhosa, como sempre, lugar pacato, pertinho de Boston. Temperatura aqui agora realmente entrou no inverno. Essa noite aí tivemos menos 2 graus aqui em Massachusetts, aqui na minha região, né? Do lado de Worcester, aqui na realidade. Agora, nesse momento, estamos com 2 graus. Está positivo, 2 graus, está bom demais. Vamos aí repercutir os acontecimentos do Brasil. O Brasil não é para iniciante, diria Paulo Francis, viu, Não, professor? não é para iniciante. De jeito nenhum. Amador aqui não tem vez, né? Veja, a gente pode começar pelo Banco Master. Eu acho que é um bom tema, né? Nós É temos verdade. mais uma vez aí, nós temos eu acho que passa a ser um novo processo de corrupção, mas de qualquer forma, isso ainda tem que ser apurado. De qualquer forma, o que nós temos mesmo é que o Banco Master foi liquidado, né? Antes de ontem, se eu não me engano, foi antes de ontem. Foi liquidado pelo Banco Central. O que significa isso? Significa dizer que o Banco Master não existe mais. Então, você que nos ouve, se você tiver com valores depositados no Banco Master, vai ter que aguardar um bom tempo para conseguir recuperá-los. Se você tiver investimentos no Banco Master, o que você vai poder fazer é recuperar até R$250 mil desses investimentos que tem a garantia do FGC, que a gente fala, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver CDBs, enfim, qualquer tipo de papel do Banco Master, qualquer tipo não, tem papéis que não podem ser recuperados, mas a grande maioria dos papéis tem uma caução aí de R$250 mil que você vai receber. Se tiver 300 ou 251 para frente, vai esperar um bocado. Vai ter que esperar liquidar todo o processo para poder receber o restante. Não é a primeira vez que a gente vê uma falcatrua dessas, né? Mas, de qualquer maneira, essa daqui tem um cheirinho de corrupção no ar daqueles fortes. E para ter explodido, Exatamente. eu tenho a impressão que tem gente grossa por detrás. O que você acha disso, Renato? Ô, professor Pilão, eu tive até a curiosidade de abrir aqui agora, já que hoje eu estou aqui com máquinas diferentes, né? Eu fui ver Ó, o que é no dicionário, master, que é especialista, né? Pessoas com grande mestrado, conhecimento, entendeu? Master, né? E olha, esse banco realmente ele enganou muita gente aí, mas não foi só
enganar aquelas pessoas que vão depositar em, como é que é? CDB, professor, é isso? Depósito Isso. a longo prazo? Renda Não é fixa. não é só os pequenos, não, porque esse banco aí, para vocês verem, a polícia foi, prendeu o principal, prendeu mais 5 ou 6 membros lá da diretoria do Master, e vocês veem que as relações perigosas, Silvio, que o Banco Master tem, Lewandowski, Ricardo Lewandowski, que já trabalhou lá, conselheiro do banco, a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório dela, advogado, já foi contratado pelo Banco Master. O Banco Master, tanto o presidente como um outro diretor forte lá, muita ligação com o Jacques Wagner, que é o maior petista da Bahia, não é isso, professor? Ex-governador, senador, e foi na Bahia que, se eu não me engano, eles criaram lá o chamado cartão Cesta. Eu nem conhecia, porque eu não tenho dinheiro, né? Mas que é um carro-chefe do Banco Master. E aí, lógico, eles faziam todo esses. Pegava dinheiro, né? Porque esses investimentos a longo prazo é a pessoa que empresta o dinheiro para o banco trabalhar com ele. E foi na Bahia que eles criaram, inclusive, esse cartão Cesta. E ele fazia esses investimentos aí sem ter o lastro necessário, né? Então, eu espero aí agora, principalmente para os menores investidores, como o professor falou, que o fundo cubra, né, pelo menos esses menores que têm aí pouco dinheiro lá, né, investido, mas que realmente faz a diferença para os pequenos. Mas olha, esse banco tem ligações perigosas aí. Eu não vi ninguém chegar aí dando 24 horas para o cara se explicar ainda, como é normal aqui no Brasil, entendeu? Porque as ligações aí são fortes. E olha, esse Banco Master aí vai dar dor de cabeça também para muitos políticos corruptos aí, gente ligada ao governo, entendeu? Esse Banco Master, o presidente lá, era um grande investidor do meu galo lá das Alterosas, né, o Atlético Mineiro. Eu não sei se isso aí interfere muito no time em si, na SAF, porque ele deve ter parado de investir, mas fica aquela mancha, né? Os torcedores do Cruzeiro já estão tirando sarro dos torcedores do Atlético aí, e realmente, professor, é um problema seríssimo aí, muitas pessoas estão preocupadas, e não é mais assim uma novidade, né? Novidade zero neste governo que parece que não sabe trabalhar sem escândalo, né? E corrupção, entendeu? É lamentável, mas é mais um escândalo aí neste governo, e a gente espera que os culpados, verdadeiros culpados, sejam aí realmente, já foram presos, mas que fiquem presos e que seja aí ressarcido todas aquelas pessoas que de boa fé confiaram nesses grandes banqueiros, né, entre aspas. É verdade. O dono do Master é o Daniel Vorcaro. Isso, Daniel Vorcaro. Ele fez fortuna a partir de uma empresa pequena de construção aí em Belo Horizonte, lá do teu time. E ele tem 27% do Atlético. É dele. Quer dizer, 27%? É dele, vai ser vendido para pagar 27% da SAF dele. E isso significa dizer que um pedaço do dinheiro do teu time vai servir para pagar o pessoal, né? Então, o teu time vai ficar um pouco mais desfalcado nessa brincadeira. Mas Vai ficar um pouco mais desfalcado. talvez eles vendam, o professor, talvez eles vendam o Hulk, né? Também pode ser. Pode ser. Falar, mas professor. Eu acho que, embora ele fique um pouco mais desfalcado, será que acontece alguma coisa com ele, ô Silvio? A advogada dele se chama Viviane Barsi. O que você acha? Uma advogada Viviane Barsi. As relações. Eu vou colocar uma pimenta nisso aí, professor. Isso aí tem cheiro de Lava Jato, ou um pouquinho pior que a Lava Jato. Está na mesma linha da Lava Jato. Quer dizer, é o que o vice-presidente hoje, né, ou terceiro vice-presidente, porque a mulher manda mais que ele, né, como primeira-dama. Ele falou que o desgovernante do Brasil queria voltar à cena do crime e voltaram com tudo. Na realidade, ele voltou para revenge, ou seja, ele voltou para
como ele disse mesmo, né, para ferrar, né, os opositores, aqueles que colocaram ele na cadeia e tudo mais, e o crime organizado, o crime organizado que todo mundo acha que, ou toda a imprensa, ou as pessoas no pensar comum, no senso comum, pensa que está ali nas favelas, nos morros, nas periferias, você entendeu? Na realidade, o organizadão, a máfia mesmo, está centrada no governo central dessa república que está já toda podre. Aliás, ela nasceu podre, né? Porque ela nasceu de um golpe, né? Na realidade, sempre foi assim. A gente nunca aprendeu isso na escola, mas a realidade histórica sempre vem à tona. Então, eu acho que é o mesmo processo. E como as relações são institucionais, ou seja, é a elite do poder, né, que está cometendo, né, esse crime, a gente já teve alguma coisinha antes, só que a gente não entendia direito, professor. Eu era muito menino quando o Fernando Henrique Cardoso fez uma recuperação de todos os bancos. Não sei se o professor se lembra disso. Sim, Nós pagamos todos os bancos. Ele fez uma recuperação de bilhares de reais. Na época era real, não era real ainda, eu acho, ou é o começo do real. E já tinha essas coisas, só que a gente não tinha a tecnologia, né, e as redes sociais. A internet, professor, foi que liberou esse tipo de informação que até então a população comum não tinha, que é realmente a máfia que está institucionalizada no governo brasileiro. Estou falando em qualquer governo, que mesmo quando teve Bolsonaro, eles estavam lá, continuavam lá. Você entendeu? Eles estão ali, no cantinho. E afetou, principalmente, a gente chama de centrão, mas essa máfia, ela não tem aspecto político, não. Ela é esquerda, é direita, é de centro. A galera tá lá só para chovinhar, você entendeu? A gente fala muito sobre o desenvolvimento do empreendedor brasileiro, mas é o médio. Essas grandes personalidades institucionais, elas estão ali para o seu bel prazer, né? Para a sua satisfação pessoal de poder, tanto de poder jurídico quanto de poder financeiro. Tanto é que as coisas acontecem muito lentamente quando é com respeito a essas pessoas. É o que a gente vai ver agora. Agora, a pergunta que o professor me fez é o seguinte: será que ele vai durar lá no cárcere? Vai nada. Eles vão dar um jeito, a não ser que pinte um outro Moro, né? Um outro juiz, na realidade, um outro aspecto da Polícia Federal que faça o desenvolvimento e a investigação real. Eu não acredito mais, me perdoe dizer isso, mas eu não acredito mais nas instituições brasileiras, porque não é mais um país que a gente possa dizer que seja um país sério e democrático. Como a gente mencionou aqui no começo do programa, Paulo Francis sempre dizia: o Brasil não é para iniciantes. E agora a gente começa a entender o porquê, porque nunca vai mudar. A sensação é de que não haverá nunca uma mudança séria com um aspecto de país para essas personalidades e a elite brasileira, professor. Ô, professor. Sim, Renato, já te passo lá, só um segundo, né? Eu perguntei pro Silvio, Renato, porque quanto tempo ele vai ficar enroscado, porque quem tem uma advogada que se chama Viviane Barci Moraes, me parece que tem algum peso no Supremo, que é onde essa ação vai cair. Não é isso, Renato? Você queria falar? Fique à vontade. Só pegar um gancho aí do que o Silvio colocou, ele falou da volta do descondenado, né? E ele voltou falando realmente que veio para vingar, ele voltava para vingar, e um dos alvos do Lula, sem dúvida nenhuma, como todos sabem, é o Sérgio Moro, né? Tanto é que tem algumas ações aí no STF, de vez em quando alguém tenta pegar o Sérgio Moro por uma coisa durante as eleições, campanha, que é o negócio todo, mas eu vi uma pesquisa recente agora que o Sérgio Moro ele não só está bem, se fosse o caso de reeleição, mas ele está bem liderando para o governo do Paraná. Então, realmente, essas pessoas aí sérias, como o Sérgio Moro, eu reputo como, sabe, uma das pessoas mais sérias no Brasil, que comandou a Lava Jato aí, foi perseguido, sim, por vários ministros do STF, principalmente o Gilmar Mendes, mas é uma pessoa séria, ele não se deixa perder com os pequenos problemas, desavenças que teve com o Bolsonaro, mas qual político, né, que não tem com lideranças aí durante campanhas ou durante
um governo. Foi muito sério e ao contrário de outros traidores aí, que eu acho que vão ser senadores, por exemplo, a Tronic, lá, Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, que para mim vai ser uma senadora de um mandato só, porque nessa CPMI do INSS, a mulher está sendo ridícula, está fazendo papel de ridícula lá, porque ela debandou, Silvio, do Bolsonaro, que ela foi eleita lá às custas do Bolsonaro, ela agora é uma lulista, uma petista praticamente de carteirinha, entendeu? Mas sobre o Sérgio Moro, eu acho que o Lula vai dar mais um tiro no pé, porque ele tem chance, inclusive, de ser eleito governador do Paraná. É verdade, se deixarem, porque ainda tem um ano até lá, né? Mas de qualquer forma, eu não sei nem se vai ter, não sei nem se vai ter eleição, Renato. Você está falando em eleição, nem sei se vai ter eleição. Eu acho que aí é um pouco demais, porque eles têm que dar referendo à situação. Então, acho que deixar de ter eleição, eu realmente professor, não acredito. Acho que a chance é zero. Eu acho que a chance é zero. Há 6 meses atrás, a gente não achava que o país chegasse na situação que nós chegamos nesse momento. Sim, onde a gente tem um problema, sério de relações institucionais com governos estrangeiros em países que são democráticos e que cobram o mesmo apelo ao Brasil. O Brasil, que sempre foi um país de não intervenção, um país sempre mediador, um país sempre sóbrio com as suas relações. Itamaraty era um dos departamentos que tínhamos como referência no mundo em termos de relações, e hoje a gente vê o descalabro que está, a queda moral que essa instituição está, por causa de uma agenda política comunista, que é o que tem no Brasil atualmente. Então, eu fico realmente muito preocupado em saber se nós teremos, né, o sufrágio normal em 2026 para eleger uma pessoa de posição de destaque de comandante em chefe. Afinal de contas, nós não temos mais o Tribunal Constitucional adequado, pelo menos fazendo com que todas as premissas da Carta Magna seja respeitada. Aliás, eles tomaram para si, né, a própria Carta Magna em conluio com essa desgovernança e estão aí fazendo esse toque horrível em termos de administração da nação, se assim eu posso dizer. Então, eu não tenho a menor segurança de que nós teremos um processo regular normal em 2026. Bom, ao meu ver, vai precisar de uma intervenção realmente internacional. Não estou falando de intervenção de invasão, não. De pressão diplomática mesmo, para que o país retorne ao seu rumo normal, ao seu trajeto normal como um país de democracia, não um país democrático. É uma diferença gigantesca nessa presunção de somos democráticos, democráticos de direito, né? Uma das coisas mais absurdas que a gente pôde ouvir num governo e de uma justiça que sempre fala no processo democrático de direito. Não existe processo democrático de direito, é processo de direito. É isso que funciona. E o pessoal está nessa linguagem. Então, desculpe, professor, eu tinha que falar isso, porque a minha confiança é zero nessas instituições. Não, tudo bem, eu respeito muito a sua opinião, não há dúvida, respeito muito. Sempre muito bem balizada, muito bem amparada. Mas eu não tenho dúvida que terá eleição. Se ela vai ser suficientemente limpa, é uma outra coisa. Mas que terá, não existe dúvida, porque você tem que dar um ar de legalidade para qualquer coisa que seja feita. Então, pelo menos para isso... Mas é isso que eu estou dizendo, professor, mas querem enganar quem? Antes era para enganar os países estrangeiros, porque não se tinha comunicação. Hoje, diferentemente, toda a primeira base de comunicação é através das mídias internacionais, através da internet, isso que eu queria dizer. Então, antes a gente se enganava dentro do Brasil e ninguém via, então tá tudo certo. Agora não dá mais, professor. É verdade, mas vamos tentar mudar de assunto, mas eu não queria sair ainda do Banco Master. Duas observaçõezinhas pequenas, que realmente tem falcatrua grossa por trás,
Porque você tem muitos fundos de pensão que compraram papéis do Banco Master. E compraram papéis que não são sequer reembolsados pelo fundo garantidor, pelo tal do FGC. Ou seja, nós temos aí 18 fundos de pensão no Brasil, que vai desde o Rio de Janeiro é o que mais comprou papel. Rio de Janeiro, tem estado do Amapá, Amazonas, Maceió, o que vocês imaginarem. Nossa região ali, nós temos Cajamar, nós temos... tem São Roque, tem... Todo mundo comprou fundo de papel do Master. Isso significa dizer que esses aposentados já perderam parte do seu dinheiro, porque não vai ser reembolsado. Quer dizer, será reembolsado desde que você liquide tudo e sobre dinheiro para pagar, mas não sobrará. E uma outra percepção que as pessoas não têm é falar assim, eu não tenho dinheiro no Banco Master, não é problema meu, é problema seu, porque o Banco Garantidor de Crédito vai sacar mais de 30% do valor dele para cobrir esse rombo. E a hora que você saca 30% para cobrir o rombo, ele tem que ser reposto. E quem vai repor? Você. Através de taxa de juros, através de dificuldades de financiamento, através de uma série de coisas. Então vai ficar mais caro, sim, para o pagador de impostos. Para nós, né? Mas vamos mudar um pouquinho? Não, professor, desculpa. Essa é a grande sacanagem. Os caras fazem os negócios para eles porque eles sabem que eles não vão pagar nunca. Seja com cadeia, seja com o fomento desses fundos. Que a gente vai sempre, né, nós, o peão da base, como é que fala? O peão, a base da pirâmide, ela sempre vai ter que pagar essa conta. E não é de hoje. Não é. Deixa eu só colocar uma observação aqui que o nosso amigo Jefferson, que fica na nossa retaguarda aqui, é o nosso grilo falante, está falando assim, ó, vai ter eleições sim, os partidos querem o fundo eleitoral. É verdade. É outra aberração. É outra aberração, nós estamos falando de 7 bilhões de reais para fundo eleitoral. Quer dizer, o pobre financia essa turma para ficar no poder, professor. Aonde nós vamos ter alguma coisa funcional nesse país? É uma piada isso. É difícil. Mas vamos tentar mudar de assunto, embora o assunto fique circulando sempre em volta disso, não tem muito como sair, né, Renatão? Mas eu queria que você dissesse o que é que você achou da indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal. O Messias que foi levar a carta de posse do Lula no dia que ele seria preso, não é isso? Iria ser preso lá pela Lava Jato, e a Dilma liga pro Lula e diz assim, olha, o Messias, que ela estava com gripe, né? Então, o Messias, que é o Messias que está indo para o Supremo, ele está ganhando de presente, no mínimo, 30 anos de Supremo Tribunal Federal, porque o Messias tem 45 anos de idade, e se ele for assumir a cadeira lá que pertencia ao Barroso, nós teremos o Messias por 30 anos no Supremo. O que você achou disso, Renatão? Realmente o Messias aí da Dilma, né? Eu lembro muito desse diálogo quando o Lula atendeu o telefone da Dilma. Oi, querida, né? Tá, ô Lula, eu estou mandando o Messias levar o documento, o papel, não foi documento, o papel para você usar quando for preciso, né? Olha só, tá levando um papel para você usar se for preciso, porque ela estava ali na iminência, né? Para indicar o Lula como ministro dela, para evitar que ele fosse detido, preso, esse negócio todo. E realmente ele não foi nomeado ministro, mas é o próprio Messias, é esse Messias aí que o Lula agora comprou a briga, já tinha comprado a briga no caso aí com o Hugo Mota, no caso lá do Derrite, né, que o Hugo Mota, sem querer ou querendo, enfrentou o Lula, indicando o Derrite como relator desse projeto aí antifacção. E foi uma derrota para o Lula, foi uma derrota aí para a dupla lá, né, para o casal da ministra Hoffmann e do marido dela, o Lindinho. E agora ele comprou uma briga também com o Alcolumbre, né, o presidente do Senado, que eles estavam esperando que lá no Senado o PT tivesse mais força, inclusive para mudar esse projeto aí do Derrite. E só que agora o Alcolumbre ficou macho, entendeu? O Alcolumbre que está enrolado até o pescoço com o Banco Master também. Você vê que os assuntos são correlatos, né? Não correnatos, correlatos. Porque tem um grande homem aí, chefe do homem de confiança do
do Alcolumbre, que ele está ligado lá com o Master, porque ele é do Amapá, né? Então, realmente, lá o Fundo de Pensão do Estado que comprou muitos papéis do Master e o Alcolumbre agora fica acuado. Só que ele realmente já pautou 2 matérias aí anti-Lula, porque ele se sentiu traído ao saber pela imprensa da indicação do Bessias, entendeu? Ele estava fazendo lobby aí para o outro. Você imagina? Aqui no Brasil, é como o Silvio fala, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, não tem jeito, porque o Lula indicou o Bessias, que é um petista de carteirinha, vai ficar mais de 30 anos lá, enquanto ele ficar, que voltar um esquerdista lulista, vai ser como o Toffoli, vai ser como esses petistas, né, Zanin, essas coisas que a gente vê aí no STF, que aumenta a saudade da gente, principalmente a minha saudade, de quando o STF, aí de uns 10 anos, 15 anos, tinha aqueles ministros lá, que dava vontade de você parar em frente da televisão, ouvir tese deles, e hoje realmente não dá. E aí o Alcolumbre queria, você imagina, queria, em vez do Bessias, o Pacheco Rodrigues, o Pacheco, né? Como é que é o ex-presidente do Senado? Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que Minas quer ver esse cara de longe, entendeu? Graças a Deus que ele não é mineiro de nascimento, não, viu, gente? Ele não é meu conterrâneo, né? Ele foi bebezinho para Minas, cresceu lá, cresceu até demais lá em Minas, né? Virou advogado, virou político, mas Minas não quer saber desse cara. Tanto é que ele pressiona agora o Lula, falando, já que eu não fui escolhido para o STF, eu também não vou querer ser candidato a governador de Minas, mas seria até bom se ele fosse, porque ia ser derrota dele e do Lula. Então, essa indicação aí, a gente sabe que parece que o Senado nunca se rejeitou, nem lembro, mas parece que o Senado, apesar dos direitistas aí, vão brigar para não aprovarem o Bessias, mas eu acho que no final das contas ali, por pouca diferença, ele vai acabar sendo aprovado mesmo na sabatina do Senado, porque aquele negócio, né? Não tem um senador lá hoje que não tem processo, não tem rabo preso. E aí eles ficam com medo, né, do futuro ministros, né? Que o voto lá, ele vai saber quem votou a favor e quem votou contra, e depois se um cara desse cair na mão de um ministro desse, que seria rejeitado pelo voto desse senador, então é por isso que o Senado realmente aprova. Qualquer coisa que o presidente de plantão, seja ele petista, lulista, 22, PL, qualquer coisa que o presidente de plantão indicar nessa forma muito ruim que tem de formar o STF, o Senado sempre aprova, e depois que eles aprovam, olha só, eles que têm constitucionalmente a missão de tirar um ministro, aí não tira nunca. Eles passam a régua, aprova qualquer ministro que o cara indicar. Pode ser sei lá, qualquer um serviçal do presidente de plantão. Foi indicado pelo STF, o Senado aprova. E depois esse cara pode cometer as bizarrices que forem, que o Senado não tira. Então o Brasil realmente está naquele ditado que cai muito bem. Se a gente correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou vamos de Bessias, ou iríamos de Rodrigo Pacheco. É verdade, é verdade. Silvio, eu vou pedir que você, muito rapidamente, porque ele tem tanto assunto ainda, senão a gente fica muito tempo num assunto só, muito rapidamente me diga, se você tivesse que votar, você votava no Bessias ou votava no Rodrigo Pacheco para ir para o Supremo? Ô, Silvio, se fosse o voto popular, você iria votar em qual dos dois? Seria a mesma coisa que você quer morrer como? De morte no fogo ou você quer morrer afogado? É mais ou menos isso, né, a situação. Falando só um pouquinho em cima do que o Renato falou, Renato, é uma ação entre amigos. Eu vejo, eu tenho uma visão, assim, um raio-x que eu tiro a respeito dessa situação entre Bessias. Como é que ele precisa ser limpo, ele pode ser imaculado, essas coisas todas, né? Farto saber jurídico e tal. Ilibado. Ilibado. Muito bem. É uma ação entre amigos, professor, o Renato. É uma ação entre amigos. Eu vejo a relação entre Banco Master. Você falou a respeito dessa eleição do Senado, né? Então é aquela coisa, né? Todo mundo tem rabo preso com todo mundo. Então, por que o Senado aprova as indicações? Independe se de Bessias ou de Pacheco.
porque eles têm já as capivaras dos caras, então eles aprovam já, olha, você vai lá para o Supremo, eu já tenho você aqui. Você entendeu como é que é? Então é uma ação entre amigos, é uma troca justa. No Banco Master, eu diria que é uma pirâmide, e no próprio sistema político brasileiro também é outra pirâmide, que é uma ação de amigos. É aquela coisa, quem vai pagar a conta é o idiota aqui. Com certeza, com certeza. Mas eu sei que é muita pretensão, mas eu acho que para aprovar o Messias eles vão ter um pouco de trabalho. É muito simples, né? Se você pegar, o Gonê passou por 4 votos só. 4 votos ele teve a mais. E se você pegar que um desses votos é o do Alcolumbre, e o Alcolumbre está enfurecido porque não foi o amiguinho dele, que é o Rodrigo Pacheco, já cai para 3, né? E já cai para 3 e um a mais contra, né? Então, eu acho que eles vão ter bastante dificuldade. Passa que a gente sabe que acaba passando, mas que vão ter dificuldade, vão. Pois não, Renato? Vai ser difícil, sim, porque nessa semana, parece que foi ontem, a oposição já protocolou aí um requerimento, uma acusação grave contra o Messias de prevaricação, né? Porque ele sabia realmente dos problemas aí do INSS, inclusive. Do INSS, ele tinha farto conhecimento. Apesar de que de farto conhecimento, eu acredito que ele não tenha nenhum. Né? O negócio dele ali é... Aliás, a nossa elite política, ela é muito quinta série. Muito quinta série. O pessoal não tem conhecimento profundo de absolutamente nada. Nada. É que eles confundem, Silvio, quando o cara vai indicar, o Lula confunde se tem farto conhecimento ou se falta conhecimento. Então, se falta conhecimento, aí ele indica, entendeu? Não, eu estou falando sério, professor Renato. A nossa política, a nossa elite política brasileira, ela é ignorante, ela é muito burra. Não há conhecimento nenhum. Eles legislam lá, eles não sabem o que eles estão fazendo. Absolutamente nada. Então, umzinho que tem um pouquinho mais de conhecimento e esperteza, ou, diria o professor nos velhos tempos, sagacidade, esse aí domina, meu filho. Domina. Mas, veja, o Messias é difícil. Vai passar, a gente sabe que passa, mas que é difícil porque ele não tem os requisitos, né? Reputação ilibada, não tem. Tem, inclusive, processo contra ele, né? Tem o telefonema da Dilma, ou seja, reputação ilibada ele não tem. A declaração dele, quando ele foi indicado, né, de que, olha, eu vou ser tão fiel ao Lula que eu faço qualquer coisa, foi isso que ele falou na declaração dele, né? Faço qualquer coisa para o Lula, foi a declaração dele ao ser indicado, né? E sem contar que você tem que ter o saber jurídico, né? Tem que ter o alto saber jurídico, e ele também não o tem. Se você pegar a tese de doutorado dele é para dizer que o 8 de janeiro foi tudo bonito e tudo feito dentro das conformidades. Quer dizer, ele não tem um livro escrito, não tem artigo, não tem nada. Ou seja, o notável saber jurídico também não está presente. Vai ser aprovado, mas que é uma pena, é uma pena. Vamos só dar uma passada rápida, embora tenha sido já está com uma semana praticamente, né? Mas nós tivemos lá a lei das facções, né? A lei que endurece contra as facções. Eu acho que esse é um assunto importante e que o Senado vai tentar mudar algumas coisas aí a pedido do presidente e do PT, né? Que está dizendo que não pode ter esse endurecimento de pena. Eles não gostam de endurecimento de pena, eles querem que reduza a pena, né? Mas agora nós temos aí que as facções podem pegar até 66 anos de cadeia, o que é uma coisa nova e importante. 66 anos, eu costumo dizer o seguinte, que eu teria nascido o ano passado, né? Se eu tiver que viver 66 anos na cadeia. Eu tenho 67, então eu teria nascido o ano passado. 66 anos de cadeia é muito tempo. E eu acho que talvez possa dissuadir um pouquinho alguns que ainda não entraram. Os que já entraram não tem jeito, esses aí não tem jeito. Mas quem sabe quem está por entrar não entra mais, né? E agora nós temos essa briga que vai para o Senado. Vocês acham que mudam o texto no Senado, Renato? Eu acho que não, viu? O relator lá, que é o Alessandro Vieira, aquele senador do MDB, acho que é do Sergipe, se eu não me engano, que foi indicado pelo Alcolumbre, sim. Ele já está amaciando aí, está fazendo mais um discurso mais
próximo da oposição, que ele falou que, por exemplo, que o projeto do DERIT, o relatório do DERIT, não retira financiamento da Polícia Federal, que é o governo, Lula, os seus líderes estão acusando isso. E então eu acho que vai mudar pouca coisa, porque se ele mudar também, volta para a Câmara, né? Entendeu? Então, você vê que nem naquele caso lá do outro projeto que o Renan relatou, ele não mudou nada, que se mudar muita coisa, volta para a Câmara, entendeu? Aí demora mais ainda, e o governo sofreu uma grande derrota nisso aí. E tanto é que o DERIT nem colocou lá ainda a equiparação das organizações criminosas com o terrorismo. E eu acho muito engraçado, vou deixar uma pergunta aqui no ar, para vocês dois, para os nossos telespectadores pensarem, é essa insistência do PT, do PSOL, esses partidos pequenos, apêndices do PT aí, que eles não querem saber de punição maior para criminosos. Ao contrário, né? O Lewandowski, sempre a bandeira dele é desencarceramento. Eu sempre repito isso aqui. Ele se justifica alegando que no Brasil não tem cadeia para recuperar. Olha, se não tem, ele, como ministro da Justiça, deveria fazer algo que tivesse em cadeia para tentar recuperar. Mas então ele quer desencarcerar. Apesar dos discursos do PT, que combate a criminalidade, mas na prática, e quando eles vão votar, realmente aproxima muito o PT. Inclusive, teve uma emenda nesse relatório do DERIT aí, que é para presos provisórios não votarem, né? Porque presos condenados a gente já sabe que não vota. Mas aí o Lula está apavorado, porque o Lula vai perder muitos eleitores, né? O candidato dele da esquerda vai perder muitos eleitores, porque quando há uma vitória do Lula ou de qualquer candidato do PT aí, há uma festa, né? Presidiários aí soltam foguete porque eles sabem que o negócio lá é só abrandar a pena deles. Agora, esse projeto do DERIT aí, se o relator do Senado, que eu acho que não vai mexer nessas penas, realmente vai ficar complicado aí para... Inclusive, já houve, né? Já houve transferência aí de chefes do Comando Vermelho para presídios federais com máxima segurança, longe do Rio de Janeiro, e já começou, porque o governo tem que fazer algo também, né? Porque você vê que o Cláudio Castro cresceu muito, né, em termos de redes sociais, em termos políticos. O cara, se tivesse alguma dificuldade para ser eleito senador, agora ele não vai ter mais com essa mega operação que ele fez lá, e o povo saiu aplaudindo, né? Porque a dona de casa, por mais que ela more 40, 30 anos numa área livre, ela gostaria de saber do seu filho sair para estudar, sair para trabalhar, voltar e não ser cooptado pelo crime organizado e pelos traficantes. Então, essa briga aí, apesar dos discursos do Lula e do PT, fica sempre a imagem de que eles estão do lado da criminalidade. Basta ver as frases do Lula, né? Que ele já disse que um ladrãozinho de celular, esse ladrãozinho que chega armado até os dentes para você, se você não der o celular, ele te mata. E também que o pobre do traficante é vítima do usuário. Então, isso aí mostra realmente quem está ao lado de quem nessa briga aí, nessa punição para crime organizado no Brasil. Com certeza. A pauta do desencarceramento é a pauta do PT, sim. Isso não tem jeito. Ô Silvio, para a gente fechar esse assunto, que ele tem muita coisa para ser falada, evidentemente, mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes, né? A questão da divisão do recurso que é capturado a partir das ações da polícia, que é uma das principais queixas aí do Lula e do PT, é que vai parar de entrar dinheiro para a Polícia Federal. Mas eu pergunto o seguinte, a Polícia Federal não tem que receber dinheiro do governo? Ou ela tem que ficar tentando capturar bandido para ter dinheiro para poder agir? Quer dizer, tem umas coisas, a gente ouve uns discursos que é difícil, né, rapaz? Não pode ficar tirando dinheiro da Polícia Federal. Mas como está tirando dinheiro da Polícia Federal? Esse dinheiro era do crime. Então ele foi recuperado. E a ideia agora do DERIT é que se foi feito no Estado, parte fique para o Estado e parte vá para a Polícia Federal. E eles querem que vá tudo para a Polícia Federal. Só mais outro item que eu acho importante para a gente fechar, ô Silvio, é que quando a gente pensa em termos dessa nova ação, desse novo processo de facção, por que
que a gente já não tenta embutir nisso também a questão do terror. Porque se a gente colocar o terrorismo, o que vai acontecer? Vão interferir no Brasil? Não, não vão, mas a gente vai ter uma série de ações que podem ser feitas de fora do país e instrumentalizar o país para poder combater, né? Principalmente de vocês aí dos Estados Unidos, né? Do governo norte-americano, que tem uma capacidade enorme aí de inteligência, né? Então, bem rápido para a gente poder falar pelo menos de mais um assunto, mas, por favor, passa por esses 2 itens aí, ô Silvio. Não, só os dois. O primeiro sobre a disponibilização dos fundos arrecadados ou apreendidos, né, por parte da polícia, seja ela do Estado, seja ela federal ou da federal, muito bem, e o professor tem toda a razão. Quem tem que financiar isso, na realidade, é o próprio governo. Só que a gente está esquecendo de um detalhe muito importante, né? A linha administrativa das instituições brasileiras, ela é de presidência, ou seja, ele é um chefe executivo, que é igual aqui dos Estados Unidos, né? Ele é o comandante em chefe, ele é o chefe das Forças Armadas, né? E também ele é o chefe do Departamento de Estado. Só que aqui o Departamento de Estado não se mistura com o governo vigente. Ele não se mistura. Ele é uma instituição colocada, tá? Ela fica ali para sempre. E no Brasil, se abocanha tudo, é tudo. Na realidade, a CGU, Polícia Federal, todos esses departamentos não são de governo, eles são de estados, eles deveriam ficar à margem disso, ter as suas próprias decisões. Então, a escolha, por exemplo, do chefe da Polícia Federal é pelo presidente, mas quando ele sai, o outro presidente vai lá e muda também. Mas a própria instituição, ela fica reservada. Então, esse é o primeiro aspecto, que já no Brasil não funciona, já virou a casa da mãe Joana. E o segundo é a respeito disso, do porquê que eles não querem. Porque essa forma de governo ela é totalmente comunista. Tá? E eles sempre abraçaram com a parte criminal para poder ter esse financiamento e dominância. Eles têm uma parceria, e não é de hoje, ela vem desde os tempos de Lenin. Ele participava junto com os bandidos para poder ter aí o domínio das classes trabalhadoras, ao qual, como o próprio desgoverno agora fala, né, são a classe pobre ao qual eles querem ajudar. Né, aquele papinho de sempre que a gente sempre ouve. Então, não tem como não dar certo a eles. E, nesse aspecto, o Derrite tem toda a razão. O que é para ser feito em termos de defesa da sociedade, determinando ela como órgão terrorista ou organização narcoterrorista, o que é pior, dá liberdade para democracias como aqui dos Estados Unidos possa dar ajuda, assistência tecnológica em tudo. Ou seja, na parte de armamento, na parte de ações pontuais e na parte que é o mais importante, professor, e o Renato sabe, que é a parte financeira. Você entendeu? Que é aquela coisa de bloquear ativos da organização criminosa, da organização narcoterrorista, que é o que os Estados Unidos está fazendo com Venezuela, com Coreia, essas coisas todas. Então ele bloqueia tudo. Ele bloqueia, ele dá esse bloqueio e dá essa acessibilidade. Que é aí que é o grande problema, professor. Eles não querem isso. Por isso que eles não reconhecem como como terroristas, porque vai mexer justamente na fonte de renda deles mesmo. Ou seja, desse desgoverno aí, ao qual a gente está falando há quase uma hora aqui. É verdade. É triste, né? Porque você imagina, se você tivesse a facilidade de fazer as ações caminharem, como a gente conseguiria mudar tanta coisa, né? Nós tivemos só essa ação no Rio aí, que foi aí com uma morte de centenas de pessoas, dezenas de pessoas, né? Enfim, que alguns falam que foi uma matança, não sei o quê, que é um absurdo, mas enfim, isso fez com que a gente já tivesse uma sacudida, né?
na população. Na Você pega as sociedade, dá uma estatísticas. credibilidade. A sociedade, ela quer, ela tá sedenta por isso. Não é sedenta de sangue, ela é sedenta por justiça. Porque todo dia uma mãe tem um filho que vai para trabalhar, um marido que sai para trabalhar, ela não sabe se volta. Nem a mãe sabe se volta. Ô, professor, me desculpa, mas é um assunto do momento. Nós tivemos agora, aí em São Paulo, tá? Agora nós temos segurança em frente de farmácia, professor, dentro de farmácia. Porque as ações são absurdas do crime organizado. É o crime organizado trabalhando com menores de idade. Menores de idade. Eles pegam a molecadinha, bota para fazer o roubo. O item mais procurado agora pelos ladrões, pelo crime organizado, o que é? O que é sucesso agora para os gordinhos? A caneta do Mojaro, é a caneta do Mojaro, não é isso? Então, agora é o negócio do momento. Então, o que o crime organizado está fazendo? Em vez de homens armados e tudo mais, é molecadinha que vai lá, faz o terror na farmácia. E agora as farmácia, professor, farmácia com segurança. Onde é que nós estamos? E a gente vai se ajustando, se ajustando, se ajustando. Para com isso, professor. É verdade. É muito difícil, já te passo já, Renato. É muito difícil realmente, a situação não está simples, não. A gente brinca que não é para amador e não é para amador, né? É uma coisa assim, fora de série. E só para a gente pontuar, a sociedade, as pesquisas mostram que 70% da sociedade foi a favor do que aconteceu no Rio de Janeiro. Claro, e a hora que você vai às favelas, fazer a pesquisa, dá mais de 85%, dá quase 90% de aprovação. Exatamente. De quem mora lá, fala, o que isso significa? É um grito assim, ó, pelo amor de Deus, venham e façam alguma coisa. É isso que representa 90% da população dizendo que aprova. Não é outra coisa, porque 10% é o que trabalha com tráfico. Então você tem de cada 10 que estão na favela, um trabalha com tráfico. Os outros não querem, isso é evidente, né? Mas, Renato, você tinha pedido a palavra, vamos para a gente tentar falar pelo menos mais um assunto? Um segundinho só, professor, só para concluir esse assunto aí, porque uma das críticas do governo também contra aparelhar, não, como é que juntar o crime organizado, equiparar o crime organizado com o terrorismo, eles falam o seguinte, que o Lula aprendeu a falar a palavra soberania, ele e seus asseclas. Isso vai dar a chance do Brasil sofrer intervenção, por exemplo, dos Estados Unidos. Gente, seria maravilhoso, então, porque o que os caras fazem hoje no país, principalmente nas áreas livres, metem o terror. Não é isso? Agora, então, o Lula vem, não queremos uma intervenção, por exemplo, em tese, se viesse dos Estados Unidos, de qualquer outro país que combate o terrorismo, mas peraí, então, mas aí ele admite a intervenção do crime organizado. Porque, principalmente, gente, não é só no Rio. Nós temos bairros na cidade de Osasco, onde a Secretaria de o senhor está falando aí de farmácia com segurança. Aqui na Avenida Jaguaré, Silvio, bem da minha casa, no bairro pobre onde eu moro, a Drogazil, não estou fazendo propaganda aqui, mas tem um segurança, porque outro dia eu estava na farmácia e saiu 2 caras correndo, sabe com o quê? Com um pacote de fraldas. Tá entendendo? Então eles entram na farmácia para roubar medicamentos caros ou coisas simples, como fraldas, entendeu? Então, agora, se eles não querem ou acham, não, o Brasil vai sofrer intervenção, a soberania corre risco, mas peraí, o que o crime organizado faz se não é intervenção num bairro como a Rocinha, Morro da Mangueira, ou qualquer Alemão, Complexo da Maré? Tá entendendo? É intervenção. O povo está ali hoje sob o comando desse Estado paralelo que chama crime organizado, que mete o terror, mas os esquerdistas do Brasil não querem equiparar, chamar isso de terrorismo. Uma palhaçada realmente que dá vergonha ao Brasil. É verdade, mas vamos trocar de assunto, mas eu queria só deixar uma reflexão aí para a nossa audiência. O Moraes pediu para o governador do Rio de Janeiro, né? Ele pediu que mandassem a identificação de todos os policiais que participaram do processo com as suas câmeras, né? Com as suas câmeras de fala. Por que ele está pedindo isso, pessoal? Para identificar se não tem ninguém do exterior que participou do processo. Vocês querem apostar como isso vai pipocar daqui a algum tempo?
Guardem, por favor, essa informação que vocês vão ver só. Porque a hora que você trouxer todas as identificações de todos os soldados, vamos ver se todos eles realmente são soldados brasileiros, se não teve gente infiltrada do exterior fazendo esse processo. É isso que ele está averiguando quando ele pede as câmeras. Professor, mas eu acredito até que tenha, e tenha mesmo, porque o governador ele tinha mandado os relatórios no mês de janeiro para o governo americano, para o Departamento de Segurança aqui dos Estados Unidos. Eu acredito que ele tenha tido ajuda de todas as formas, menos humana. Tá? Por mais que... Tomara que não, que é para não configurar... Tomara que não, porque para não configurar tal da intervenção. Os agentes da CIA não estariam usando câmera, professor. Fique bem tranquilo disso. Mas é exatamente isso. Se eles não estão usando câmera, e se você não tem o número de câmeras, o número de pessoas que participaram, quem são essas outras? Pode ser. É isso que vai ter como resposta. Mas vamos seguir, porque isso também é outra. Os assuntos de hoje são assuntos que dariam um programa a cada um deles, né? Mas eu não queria que a gente fechasse o nosso programa sem antes dizer que hoje termina a COP. A COP 30 termina hoje. Não terminou ontem, não? Não terminou ontem? Hoje é o último dia de COP. Então, eu queria saber o que é que vocês acharam da COP. Vamos começar com você, Renato? Você quer falar um pouquinho sobre a COP? O que é que você viu? O que é que você achou? Eu vou tentar ser o mais conciso possível para a gente falar de mais um assim, se der tempo. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas realmente, eu não estou vendo nenhum ponto positivo nessa COP30. Para mim, e não só para mim, né? Para o primeiro-ministro lá da Alemanha, o Friedreich, como é que é lá, o Merz, que deu graças a Deus de ter voltado para a Alemanha com os jornalistas, ter saído de Belém do Pará, e o Lula criticou, governador do Pará criticou, prefeito de Belém criticou, o Eduardo Paes do Rio também criticou, chamando o alemão, o primeiro-ministro da Alemanha, de preconceituoso, xenofobia também. Mas olha só. Depois apagou. Mas olha só, ele teve aí, ele falou, gente, eu só falei que a Alemanha é um país lindo. E o Lula concorda, né? O Lula deve concordar com isso também. O Lula falou que Berlim não representa nem 10% de tudo que Belém representa. Gente, é só começar a fazer um apanhado. Desde que foi anunciada a COP30 lá, os brasileiros quiseram levar vantagem, muitas comitivas não vieram por causa do preço alto de alimento, de hospedagem. Aí nós tivemos lá alagamento, falta de luz, falta de ar-condicionado, faxineiros comendo lá, almoçando na porta de banheiro. Aí tudo bem, né? Todo mundo pensou, puxa vida, a única coisa negativa é que o fundo do Lula, que ele fez lá, bolou um fundo para empresas e países investirem alto, ele queria 10 bilhões no primeiro dia, a Janja preparou um coquetel lá quentíssimo, né? Ninguém foi, ninguém apareceu, só estava a Dilma lá, o governador do Pará, de 10 bilhões que eles estavam prevendo, o Lula previu, parece que não chegou ainda a 3 bi. A Alemanha agora, depois dessa fala um pouco infeliz do primeiro-ministro, parece que ela anunciou, não falou que deu, vai anunciar 1 bilhão aí de euros, mas não deu ainda o dinheiro. Então, o Lula e a Marina só sabem falar de dinheiro. O Lula, inclusive, no último discurso dele, que ele criticou o alemão, ele falou, gente, nós temos que forçar os países ricos a ajudar os pobres a manter sua floresta. Gente, é um absurdo atrás de absurdo, e aí veio o incêndio, né? Que aí realmente fechou, infelizmente, com a chave de ouro para aqueles que realmente não têm nada, não sabem nada de organização, porque mesmo que fosse um curto-circuito não poderia causar aquele pânico que causou numa sala na Blue Zone lá, né, onde estavam autoridades, imprensa, aquela correria, veio aquele ministro aí do Lula, o Sabino, que optou pelo Lula, por ficar com o Lula, ele querendo dizer logo no início ali, não tem ninguém ferido, foi uma coisa simples que aconteceria em qualquer país, mas infelizmente essa COP30, para mim, já ficou na história como a pior conferência mundial do clima, e o Brasil não precisaria passar por esse vexame, por essa vergonha internacional que o Lula submeteu o Brasil e todos nós brasileiros.
Infelizmente é verdade, né? Silvio, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, rapidinho, professor. O gasto do governo, aliás, nosso, né? Que quem paga é o pagador de impostos brasileiro, foi de R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão para realizar essa COP, para ele passar a sacolinha aí, pensando, como o Renato falou, 10 bilhões, né? Para poder. Esse papo do carbono, essas coisas todas. Numa cidade em que o saneamento básico não é acessível a 60% da população. No Brasil, nós estamos falando de no mesmo número, se não me engano, é entre 50% e 60% da população do Brasil inteiro não tem saneamento básico. E aí fica com esse papo, ficou magoadinho com o Merz, que é um primeiro-ministro de centro-direita, ele é cristão, e tivemos aí assuntos escondidos ali na reunião dentro das lideranças, nessas festinhas, nesses petit comitês, deles mesmo, da governança brasileira, não estou dizendo do presidente, mas de pessoas próximas falando mal em português do primeiro-ministro, só que eles esqueceram que ele é poliglota, ele fala 6 línguas. Você entendeu? E ele entendeu exatamente o que os caras estavam falando dele. E essa foi uma das coisas ao qual ali no momento ele não falou, mas ele se retirou da COP30 por causa desse tipo de coisa. Que ele era um trampista, né? Ele era de direita e ele realmente não estava ali para cooperar. Né, que eles esperavam muito mais da Alemanha. O Renato falou agora que eles vão destinar. Eu acredito que não vá destinar, porque o parlamento alemão não vai destinar esse dinheiro, porque viram que foi feito. Aprovar. É muito difícil de aprovar. Né, eles não vão aprovar. E essa é o que a gente tem. Né, 1 bilhão gasto numa cidade onde 60 a 70% da população não tem o mínimo básico de sobrevivência, de saúde. E aí você faz um evento chamado COP30, que era justamente sobre o quê? Sobre a proteção do meio ambiente. Gente, para comigo. Né? Então, essa linguagem, essa retórica de proteção do mundo verde, biriri, já foi por terra. Graças a Deus, a esquerda está sendo eliminada na sua retórica, no seu papinho. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. A esquerda não tem mais o que falar a respeito de proteção da população, dos mais pobres, energia limpa, porque tudo advém daquilo que eles mais querem, que é o dinheiro próprio e a notoriedade pessoal. É um egoísmo gigantesco e muito bom o que aconteceu. Pegou fogo na porcaria. Eu sei que o dinheiro vai embora, não tem como voltar, mas pegou fogo naquilo que não deveria ter sido feito. Você entendeu? É como se fosse um aviso bíblico. Né, de Deus. Fala, ó, vocês estão fazendo um monte de Merlin, né? Então, vou aí dar um castigo para vocês, ver se vocês aprendem a respeito disso. Cuidem da população. Pare com esse papinho de ficar tentando passar a sacolinha aí para as nações mais ricas financiarem, porque afinal de contas eles já dominam já a Amazônia. Nós temos várias ONGs aí que não estão pouco preocupadas com o meio ambiente. Eles estão explorando e bastante, levando embora as riquezas da Amazônia. E aí o pessoal fica nesse papinho aí de ai, salve a Amazônia, as girafas, os elefantes aí da Amazônia, salve os bichinhos da Amazônia. Para! É uma hipocrisia gigantesca. Bem feito! Bom, para a gente encerrar, que já deu o nosso tempo aqui, já estão pressionando para que nós acabemos. Realmente, ontem teve fogo, né, fogo real, lá na COP, pegou fogo literalmente, e isso acabou com as reuniões. Isso significa dizer que, infelizmente, o Brasil não vai sequer gerar um relatório de consenso, né? Porque não teve como fazer o consenso, porque não tinha nem lugar para fazer o consenso. É realmente decepcionante sob todos os aspectos. Todos esses que nós já falamos, um monte de outros, né? Mas me parece que o Lula está feito e rindo muito. Então, para vocês se despedirem, à medida que vocês se despeçam, quiserem fazer algum comentário a respeito, nós tivemos ontem aí uma ordem executiva, parece que esse é o termo, né, Silvio? A ordem executiva. Isso, de que o Trump acabou tirando o tarifaço de 60 produtos.
Na verdade, ele não tirou o tarifaço do Brasil, ele tirou o tarifaço de 60 produtos. Quais produtos? Os que interessam para os Estados Unidos, o que ele faria seguramente todo mundo já sabia. Mas agora o Lula está aproveitando essa nova posição do governo americano para poder tampar o fogo com a peneira. Então, meu amigo Renato, muito obrigado por mais um produto. Se quiser comentar rapidamente isso para dar o seu até logo para a nossa audiência, fique à vontade. Mas bem rápido, que nosso tempo já acabou. Bom, professor, sobre esse tarifaço, eu não tinha dúvida também que ia chegar o momento que o Trump, de burro, ele não tem nada, que ele iria realmente tirar, ele pressionou realmente na medida do possível, não tocou no assunto aí das medidas, das sanções administrativas contra autoridades brasileiras, isso ele não vai tirar, e logicamente que não ia deixar aí o próprio americano sofrendo tanto, comendo frutas estragadas, sendo que o Brasil exporta frutas, café, entendeu? Então, ia chegar nesse momento, sim, o Lula querendo crescer agora em cima, diz que foi por conversações diplomáticas, não foi nada, o Trump sabia o momento certo que ele iria realmente tirar essas tarifas de todos esses produtos e, logicamente, consequentemente, bom para o Brasil. Só para fechar, sobre a COP ainda, o Lula ficou isolado nessa COP, ele sentiu o cheiro de queimado já lá atrás, porque não vieram presidentes nem dos países que fazem parte do BRICS. Um abraço para vocês aí. Até a próxima. Mais um X da Questão concluído aqui. Abraço. Valeu, Renatão. O meu amigo Silvio Braunato está tomando um café mais barato, é isso, Silvio? Mais barato, professor. Não, mais barato. Não, só outra coisa. A gente está falando de café, carne, essas coisas, né? Obviamente que tá mais em conta, mas a preocupação do governo aqui não é com os olhos azuis do Lula, essas coisas, os políticos. O negócio aqui é a economia americana. A gasolina baixou 20 centavos no meu posto. A gasolina baixou 20 centavos no meu posto, professor. Nós estamos falando de 20 centavos. 20 centavos é muito dinheiro para um galão, né? A gasolina já está a 2 e... estava a 2,90, agora a 2,70. Quer dizer, olha onde 20 centavos de dólar, né, Silvio? De dólar. 20 centavos de dólar. E o grande lance aí é que o descondenado ficou pé da vida, porque agora na África do Sul, o governo americano não vai na COP20. Ele já falou que ele não vai, e a grande esperança do descondenado era poder falar das retaliações ou as sanções, né, sobre as pessoas do governo dele e também da justiça brasileira. Como ele não vai ter, mas não vai ter conversinha, não tem esse papo de química, não tem química não, amigão. Acabou. Sim, um abraço. Um abraço, professor, um abraço, Renatão, bom demais estar aqui no X da Questão, mais uma vez repercutindo essa piada que é a elite política brasileira. Realmente é isso. Nós tínhamos muito mais coisa para falar, mas nós temos um tempo limitado que estouramos, né? Então, só o nosso abraço aí à nossa audiência. Agradecer muito ao Jefferson aí pelo apoio que ele dá na retaguarda. Mais o meu amigo Renato, um abraço. Silvio, um abraço. E eu só queria dizer aqui para a nossa audiência que vamos ver se a semana que vem a gente consegue trazer o PH, que ele está lá no Chile, para ele contar para a gente como é que está a eleição lá do Chile, né? Porque ele foi para lá para fazer a cobertura. Quem sabe a semana que vem a gente não consegue trazer o PH, o Gagliotti, o Eudes, enfim. Vamos ver se a gente põe uma turma maior aqui para poder repercutir também o que está acontecendo por lá, ver se a gente vai ter mais alguém de direita ou se a esquerda vai continuar levando. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem ficado conosco. Um abraço a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau.